Olá, galerinha! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre vida de planta. Segundo a Bíblia, as plantas foram feitas por Deus no terceiro dia da criação. A relva cobriu o solo sem vida, formando um belo tapete verde. As árvores produziram frutos saborosos e formaram a sombra fresquinha. As flores enfeitaram a terra com variadas cores e perfumaram o ar. As plantas também são chamadas de vegetais. Assim como os animais, elas têm um ciclo de vida, isto é, elas são seres vivos. Um vegetal nasce, cresce, se reproduz e morre. Esses são os ciclos da vida de uma planta. E você sabe do que as plantas precisam para viver? As plantas precisam de alguns cuidados para se desenvolver. O solo é muito importante para esses seres vivos, pois eles crescem na terra. Muitas espécies gostam de terra fofa e adubada. Também precisam de água, inclusive os cactos e as plantas de regiões desérticas. As plantas também respiram, portanto o ar é fundamental para elas. E luz, todo vegetal precisa de luz. Eles são capazes de transformar a água, o ar, em alimento. Mas isso só acontece se houver luz. Muito interessante saber que as plantas produzem seu próprio alimento, não é mesmo? E esse processo, no qual as plantas produzem seu próprio alimento, usando apenas a água, o ar e a luz, é conhecido como fotossíntese. Que legal, não é mesmo? As plantas são seres vivos especiais, pois diferentemente dos animais que precisam procurar comida, as plantas produzem seu próprio alimento utilizando água, ar e luz. Muito legal, não é mesmo? Observando esse pé de tomate ou tomateiro, você conhece as partes das plantas? Todas as plantas têm raízes, caule e folhas. Além disso, muitas delas têm flores, frutos e sementes. As raízes ajudam a fixar o vegetal no solo e retiram da terra a água de que as plantas precisam. Agora nós vamos falar sobre o caule. O caule, ele leva a água para as folhas e os nutrientes para toda a planta. Alguns caules, como os troncos de árvores, são grandes e fortes. Outros, como a haste de um capim, são finos e flexíveis. Você lembra de já ter visto uma árvore com um caule grande, forte, como esse da foto? Uau! Agora nós vamos falar das folhas. As folhas usam a luz solar para fabricar o alimento da planta e liberam o precioso oxigênio no ar. Tá vendo como é importante cuidar das plantas e das nossas árvores? Por falar nisso, você já plantou? Você já cultivou uma mini horta? Por exemplo, é muito legal acompanhar uma plantinha se desenvolvendo diante dos nossos cuidados. Todas as plantas respiram pelas folhas. As flores, os frutos e as sementes auxiliam na reprodução das plantas. Dentro de cada semente está o pequeno embrião de uma futura planta. Vocês já pararam para pensar que algumas flores também fazem parte do nosso cardápio? Por exemplo, o brócolis, a couve-flor e a alcachofra. Geralmente utilizamos muitas frutas em nossa alimentação, não é mesmo? Elas podem ser consumidas naturalmente ou em forma de suco. O Brasil é muito rico em frutas. Cada região do país tem as suas frutas típicas. Qual fruta que você gosta de comer? Muito bem, criança inteligente gosta de comer frutas. Muito bem. Agora vamos recapitular o que a gente aprendeu hoje. Quais são as partes de uma planta? Você lembra quais são? A raiz, o caule, as flores, a folha e os frutos. Muito bom!
Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula.